Boa noite a todos, boa noite em especial aos nossos convidados aqui, ilustres convidados. A ideia desse evento é conversarmos um pouco, discutirmos sobre um setor que está no epicentro de toda essa crise que a gente está acompanhando, uma crise inédita, sem precedentes. E o setor de saúde, em especial saúde suplementar, está no epicentro dessa situação toda em vários aspectos, né? Hoje a gente vai tratar de aspectos negociais, de aspectos organizacionais, não necessariamente aspectos de saúde pública. Então, espero que seja um tempo interessante. Agradeço a todos os participantes que estão acompanhando esse evento da TERC, em especial aos nossos convidados. Gostaria de começar apresentando o Dr. Wilson Pedreira Júnior, médico, doutor em pneumologia pela Faculdade de Medicina da USP, com mais de 20 anos de experiência em gestão no mercado de saúde, tendo passado por grandes empresas de referência nesse setor, ocupando cargos de presidência, vice-presidência e diretoria. O Dr. Wilson é Associate Partner da TERC Health Solutions, nossa área de soluções para a indústria de saúde. Boa noite, Dr. Wilson. Peço agora a gentileza que o doutor até apresente nossos convidados, Dr. Mauro e Dr. Marcelo, José Marcelo, para que a gente possa iniciar a nossa conversa e desenvolver. E só um parênteses antes do Dr. Wilson, peço a todos os participantes que fiquem à vontade de interagir conosco através do Q&A, através do chat, através de outras plataformas que vocês julguem adequado. O Q&A está aqui para isso, a gente está acompanhando de perto, a gente vai tentando colocar essas perguntas conforme elas vão surgindo. Caso a gente não consiga responder a todas, depois a gente publica isso no nosso LinkedIn, uma resposta direciona isso ao José Marcelo, ao Mauro e ao Wilson e publica as respostas no nosso LinkedIn ou em outras plataformas. Boa noite, obrigado. Dr. Wilson, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço o prestígio que as pessoas estão dando ao nosso evento. Eu queria tomar a liberdade de fazer uma pequena introdução aqui, né? Eu imagino, a gente fez um artigo a respeito disso, esse cenário como um trilho de trem que entra num túnel. E antes do túnel, o que a gente tinha é um mercado que era um mercado, apesar do número de vidas da saúde suplementar, e a gente vai falar especificamente da saúde suplementar, ter diminuído, depois estagnar, era um mercado crescente em termos de robustez, em termos de tamanho financeiro, um mercado que atraía investimentos, agora que claramente precisava evoluir. Nosso modelo de saúde é um modelo que precisa de aperfeiçoamento e claramente ele não é sustentável da maneira com que ele era no decorrer do tempo. Você tem problemas na relação de clientes, prestadores, fornecedores e pagadores, você tem uma desintegração dos elos da cadeia de valor. O nosso modelo de remuneração ele é distorcido, ele premia o consumo, ele não tem compromisso com o desfecho, e a gente tinha desperdício de recursos, de maneira que esse custo de saúde para os pagadores dos pagadores vinha se tornando progressivamente insustentável. O mercado ele vinha reagindo de uma maneira efetiva a isso, com iniciativas que todos vocês conhecem, assim, a primeira vez em real investimento em gestão e promoção de saúde, novos modelos de remuneração que procuravam sair do fee for service, então você tem capitation, você tem pacotes, enfim, modelos de verticalização, que tem seus benefícios e malefícios para o mercado como um todo, uma série de parcerias entre os elos da cadeia, e ele vinha se organizando nesse cenário como um todo. E aí vem o Covid-19, e aí entra no túnel. E, aparentemente, ele sai do trilho dentro do túnel, mas ele vai chegar do outro lado do túnel. Para a gente falar um pouquinho de como é que esse trem vai chegar do outro lado do túnel, o que acontece nesse túnel sem trilho e como é que ele vai chegar do outro lado do túnel, a gente convidou
o Mauro Figueiredo, que é CEO do Davita Serviços Médicos, tem uma longa carreira na saúde, passando por grandes empresas, por grandes prestadores, por seguros de saúde também, e o José Marcelo de Oliveira, que é o CEO do ACECAMAR, está numa grande operação hospitalar para contribuir com essa discussão. Então, queria que os dois falassem um pouquinho das suas empresas, para a gente começar com alguns pontos para serem debatidos nesse nosso evento. Vamos começar pelo Mauro. Okay. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Murilo e ao Wilson da TERC pelo convite e por todos que estão presentes. É um prazer rever o Wilson e o José Marcelo, mesmo que virtualmente, né? A Davita, ela é uma empresa que busca trazer um modelo um pouco diferente, não existente no mercado brasileiro, e o objetivo é endereçar algum desses pontos de fragilidade que o Wilson mencionou na sua apresentação. Tem dois aspectos eu acho diferentes. Primeiro é o modelo de cuidado. Quer dizer, o que a Davita oferece? É uma rede de clínicas, de serviços médicos concentrados nos serviços ambulatoriais. Consultas, tanto de atenção primária, generalistas, como de especialidades, exames laboratoriais, de imagem, procedimentos de baixa complexidade, alguns procedimentos de serviços especializados, como reabilitação e algumas áreas correlatas. O que traz de diferente não é o fato da existência desses diferentes serviços na mesma rede estruturada, mas sim o fato de como que eles são oferecidos. E aqui que entra o modelo novo, que busca integrar a atenção primária com a atenção secundária e mais esses outros serviços especializados através de uma coordenação. É como se cada indivíduo, cada paciente tivesse um modelo, um plano de cuidado quase que customizado de alguém, que em geral é este médico generalista, ele que vai acionar os diferentes recursos quando necessário e se necessário. Isso traz uma condição de atenção à saúde muito superior e traz, inevitavelmente, por eliminação de desperdícios, uma redução de custo médio muito significativa. O outro elemento de diferenciação é exatamente o alinhamento entre o prestador e operadoras, num modelo que busca alinhamento de incentivos, indo para este lado do que a gente chama de value-based payment, ou value-based care, que elimina o fee-for-service e começa a trabalhar em modelos de fee-for-performance, economias compartilhadas, risco compartilhado, podendo chegar até no capitation. Então, esse é um pouco o modelo que a Davita está trazendo no Brasil, para o Brasil, e como um modelo de uma empresa independente, que não é originária de uma operadora, nem de um grande hospital, nem de um grande serviço, mas este é o foco principal. Isto realmente é inovador no mercado. Ok. José Marcelo. Obrigado. Boa noite. Bem a todos. Nessa minha primeira fala, prazer estar aqui com os amigos e falar um pouco da ACECAMAR, né? A instituição é uma instituição tradicional no cuidado do câncer. Ela foi fundada em 1953, tem mais de 60 anos, quase 70 anos. É uma instituição que desde o início tem a vocação do cuidado do câncer e associou, além da assistência, dois pilares que complementam muito o conceito do cuidado, que é o pilar de ensino, né, formando médicos e equipes multiprofissionais desde a sua origem, uma das mais antigas escolas de cirurgia oncológica do Brasil, e depois expandiu para todos os cuidados. E na metade da vida para frente, nos últimos 20 a 30 anos, um pilar muito grande de pesquisa também, pesquisa básica e pesquisa associada à oncologia, né? Esse é um modelo que foi amadurecendo por muito tempo, né? Teve um grande pensamento de cuidado integrado durante todo o processo, que está pautado no conceito Cancer Center, onde os elos de cuidado do paciente oncológico eles já se dão de uma maneira integrada dentro da instituição, em todas as suas etapas, e o paciente não fica perdido
dentro do processo complexo que é o processo do cuidado oncológico, que a gente basicamente atua, né, com assistência na parte de diagnóstico, tratamento e reabilitação, tendo a cirurgia e a oncologia clínica e a radioterapia como os 3 elementos principais. Inicialmente é um hospital, aqui onde eu estou, na região da Liberdade, no Antônio Prudente, que tem várias torres, e depois a gente foi evoluindo por um conceito de rede, justamente para poder adotar soluções mais eficientes e mais amigáveis para a experiência do paciente. Então, a gente tem uma unidade de quase 2 anos, que é uma unidade ambulatorial que tem um centro cirúrgico ambulatorial, então a gente consegue fazer procedimentos integrados com a etapa diagnóstica e tudo no conceito de hospital dia. Isso tende a trazer qualidade, eficiência e custo num balanço mais equilibrado, né? Ter o pilar de ciência ajuda muito, porque a evolução do cuidado oncológico ela passa por uma transformação muito acelerada hoje, e sempre tem a questão do benefício versus o custo. Então a gente traz essa competência para a oncologia, sabendo que testar ou adotar tecnologias terapêuticas na sociedade brasileira é diferente de copiar o modelo da população americana, da população europeia, porque o perfil genético pode ter influência e cada vez mais isso pesa nos tratamentos sistêmicos, né? E aí você tem uma competência de organizar toda essa sequência, né? Do que vale a pena, do que traz resultado, do que eventualmente não traz resultado. Então, o conceito do AC Camargo na organização do centro terciário, dentro da unidade hospitalar, e de unidades que rodam com atendimento ambulatorial. E a gente complementa muito o sistema como um todo, né? Então, a nossa visão é uma visão sistêmica, uma visão integrada para o paciente que tem um diagnóstico de câncer fora das nossas unidades, e aí procura para buscar um tratamento integral ou alguma parte desse tratamento, né? Às vezes, a cirurgia acontece no consultório de um médico, e aí a radioterapia, a quimioterapia e toda a reabilitação fica aqui, mas, idealmente, o pacote completo é tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Ok, obrigado José Marcelo, obrigado Mauro, obrigado pela introdução mais detalhada ao Wilson. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Mauro, justamente por ter a Davita trazer um modelo de negócios um pouco diferente do que a gente está habituado no Brasil, e entender especificamente a crise do Covid vem evoluindo em diversas fases, evoluindo, modo de dizer, ela vem se desenvolvendo em diversas fases. Como é que está sendo para vocês, desde o começo dessa crise, lá no começo de março, no final de fevereiro, até agora, e a evolução dessas fases dentro do modelo de negócio de vocês, que é um modelo diferente? Então, como isso está sendo repercutido dentro da companhia? Quais são os impactos em relação ao que você tinha planejado no começo do ano, que imagino explodiu tudo, mas como vocês estão acompanhando e evoluindo junto com a crise? Bem, no setor de saúde é curioso, porque ele foi, dependendo da atividade que você está inserido, ele foi afetado de maneira muito heterogênea, né? E o nosso caso talvez seja um reflexo disso. Nós temos serviços que endereçam situações mais emergenciais, como, por exemplo, o serviço de pronto atendimento, que teve seu volume aumentado durante as primeiras fases da pandemia, como seria de se esperar. Por outro lado, você tem serviços muito eletivos. Então, o que aconteceu? Nós tivemos um impacto importante, particularmente ali na segunda metade de março, ao longo de abril, o período mais crítico do isolamento, da quarentena, de fato, foi o maior impacto. Para dar uma ideia em termos de volumes de pacientes, esse volume foi reduzido a cerca de 25% do que eram os volumes habituais pré-pandemia. E é bom dizer também que esse foi uma redução em parte forçada, quer dizer, nós, por entendermos
papel que nós executamos e poderíamos ocupar um papel também dentro da comunidade, de atender pacientes com casos mais leves ou moderados, tendo uma possibilidade até de interação, para evitar que esses pacientes fossem buscar auxílio em hospitais, e muitas vezes desnecessariamente, nós ativamente cancelamos quase 30 mil consultas que ocorreriam nesse mês, por entendermos que eram diárias, que poderiam ser adiadas, poderiam ser deixadas para um segundo momento, protegendo os pacientes que de fato necessitavam atendimento e também as próprias pessoas que trabalhavam nas clínicas. A partir agora de maio e junho, até porque você começa a ter situações que as pessoas precisam fazer o seu segmento adequado, seja o diagnóstico, o segmento de uma doença crônica, ou aquilo que foi adiado já começa a trazer um risco desse adiamento, nós começamos gradativamente a retomar as agendas que haviam sido reduzidas ou suspensas. Hoje, em termos de volume, nós temos cerca de 60% do que eram os volumes pré-pandemia, e a tendência é de recuperação. A velocidade é difícil ainda de prever, né? E aí, de uma maneira genérica, você pode dizer que, claro, os volumes foram bastante acometidos. Nós temos um projeto de expansão relativamente arrojado. Iniciamos essa operação há cerca de pouco menos de 2 anos, com 10 unidades. Estamos hoje com 16 unidades. A previsão era termos esse ano atingirmos 20 a 22 unidades. Nós reduzimos esse ritmo, até em função dessa evolução. Então, claro, isso traz um impacto de volumes, mas eu diria que hoje esse impacto é bem inferior ao que foi já no início da pandemia. Claro, dentro desse período você vai trazendo novas ferramentas, a ferramenta da telemedicina passou a ser uma ferramenta importante também para algumas áreas, não para todas as áreas, e tem sido um uso também bastante intensivo, mas oportunidades também, claro, como qualquer tipo de crise. Tá. Não, interessante. E em relação, quando a gente muda de empresa, ou muda de setor, dentro do setor de saúde, se a gente vê pelo lado do hospital, José Marcelo, como que um hospital ainda de especialidade, como é o AC Camargo, né, como isso afetou, né? São situações bastante distintas, como o próprio Mauro disse, é um setor muito heterogêneo, né? Sim. E aí já jogando até a pergunta para o Wilson, ampliando isso para a medicina diagnóstica, né? Como que cada um dos pilares aí da cadeia de saúde está enfrentando isso e quais são os impactos até agora dessa crise? Tá. Então, começando aqui comigo, depois para o Wilson, né? Olhando a nossa estrutura, né, dentro da AC Camargo pela dimensão, a gente também teve comportamentos heterogêneos dentro da própria instituição, né? Concordando muito com o que o Mauro falou. A gente notou que a gente viveu 3 fases, né, como macro entendimento do processo. A nossa primeira fase foi também, obviamente, no fim de março. A gente começou a se preparar em janeiro, quando as coisas começavam a acontecer lá, né? Acho que todo mundo fez isso, mas praticamente o tamanho do impacto aconteceu na segunda quinzena de março. E quando a gente instalou nosso comitê de crise, decisões diárias, né? Muitas vezes 2 vezes por dia, 7 dias por semana, que é uma operação contínua nossa, né? E eu acho que esse primeiro começo foi, bom, vamos ver o tamanho desse negócio, qual que vai ser o impacto dele para o AC Camargo, que é uma estrutura oncológica, que é uma estrutura onde o COVID traz mais risco para um paciente que já é um paciente vulnerável, né, em qualquer etapa do tratamento dele. A gente notou que as nossas curvas eram menores, né, pensando em paciente, era crescimento menor do que o que a gente via na comunidade, os dados disponíveis aí para a Secretaria Estadual de Saúde. E isso confirma que o paciente oncológico ele é muito disciplinado, ele já aprende desde o começo que ele tem que se cuidar, que o risco é maior e tal. Isso mostrou ser muito útil, muito importante agora. E do lado da instituição, a instituição também já está preparada para cuidar de tratamentos complexos e de complicações de seus tratamentos. Então, é que a gente fala doença de verdade, né? Às vezes o próprio tratamento leva o paciente no limite. Então, a gente ficava observando tudo isso e falava, olha,
parece que está dando conta de tudo, né? Então, aquela história que a gente via na televisão, tal, a gente estava muito preocupado de atrair uma demanda de Covid, mas o nosso posicionamento era no câncer. Então, era câncer com Covid. E é esse o número que crescia, em média, 15% ao dia, contra um crescimento nessa época de 25% ao dia da população geral. Isso era estatisticamente significativo e a gente começou a fazer previsão. E aí eu acho que os pilares se complementam, né? O ensino, capacitando todo mundo com as suas ferramentas para a gente dar conta do atendimento, porque eu não poderia cancelar, fechar, colocar todo mundo em home office e acabou. E a turma que conhece as ferramentas estatísticas, né, pesquisa, ajudando nas projeções. Aí eu queria, né, no meu sonho, uma projeção de 2 meses. Vamos lá, em 2 meses, como que isso vai acontecer? Então, eu falei, olha, 2 meses não dá, mas uma semana a gente consegue. E conforme o tempo foi evoluindo, o range de variação foi diminuindo, a gente ia acertando cada vez mais na mosca isso, né? Isso foi dando muita segurança para a condução da crise, numa operação que a gente teve que manter e foi bom para os pacientes. Aí, a segunda fase, a gente falou, bom, é isso, está tudo dentro aí de uma previsibilidade, lógico, né, que a pandemia não, mas o impacto para nós sim, e a gente começou a entender que a saúde é um sistema, é uma cadeia, e a gente trocando entre os hospitais e com a Secretaria Municipal de Saúde, que é um relacionamento que a gente tem por conta da nossa atividade social, filantrópica, e a gente entendeu qual era o posicionamento do Cancer Center dentro da pandemia, que era permanecer com o cuidado oncológico. O paciente com doença ativa praticamente não teve impacto nenhum, eles seguiram a sua disciplina de tratamento quimioterápico e radioterápico. As consultas, a gente fez aí um direcionamento institucional de análise caso a caso. Como a gente tem toda a informação do paciente, a gente consegue analisar essa base. E a gente direcionou a análise, cada equipe médica, cada médico com o seu conjunto, o que valia a pena postergar, o que deveria ser mantido. E aí a gente percebe uma queda de volume que varia do segmento, né? Então, ambulatório, a gente caiu pouco mais de 50%, e hoje a gente já deve estar entre 80% e 90% do pré-pandemia, porque é o conceito do cuidado oncológico, né? E aí a gente entrou na terceira fase, né, que é o que eu considero que a gente está agora, de entender, poxa vida, mas Covid é uma possibilidade, o câncer é uma certeza para quem está com esse risco, essa condição, e a gente tem que levantar essa bandeira. E a gente foi para a mídia para alertar a população que não vale a pena adiar os seus cuidados, porque isso vai represar um volume de casos, né, obviamente, e as pessoas vão chegar num momento mais avançado da sua condição, e isso, de novo, é desfavorável. No nível individual, porque aí o tratamento tem um impacto maior, a possibilidade de cura diminui, sequelas podem ser maiores, a depender de cada caso, e o componente de custo também aumenta nesse cenário. Então, foi quando a gente entra nessa terceira fase, levantando a bandeira da oncologia como um serviço essencial, que não pode ser postergado, e aí, essa semana a gente começou uma campanha que tem essa mensagem institucional em benefício da sociedade, né, do que é essencial é cuidar da sua própria saúde também, e que tem câncer tem pressa, por isso não adiem seus tratamentos. Bacana ver que o padrão que a gente vê entre homem e mulher também se repetiu aqui. As mulheres tenderam a adiar menos os tratamentos, e as equipes aí que dão suporte para o câncer de mama, câncer ginecológico, tiveram muito mais atividade do que outras equipes. Mas é a heterogeneidade, né? Eu posso ser muito mais extensivo, mas dividindo democraticamente o tempo. Aí, se tiver pergunta, a gente volta nesse assunto.
Já temos perguntas aqui, daqui a pouco a gente tenta encaixá-las aqui. Eu agradeço até Rodrigo, Juliana, que já estão começando a vir perguntas aqui. O Harold também acabou de fazer uma pergunta aqui. Wilson, complementando então os 3 pilares que a gente tem mais experiência aqui para falar, ou mais amplitude, medicina diagnóstica, e também pedindo a sua opinião um pouco de um hospital mais geral, né? O José Marcelo falou com propriedade de um hospital com especialização em tratamento de câncer. Como você vê os impactos em medicina diagnóstica num hospital geral, uma clínica geral? Como que você vê isso nas diferentes fases aí que a gente tem passado? A medicina diagnóstica, eu acho que ela foi um dos setores ou dos subsetores do mercado de saúde dos mais impactados, né? A gente começa isso quando a gente vê os relatórios trimestrais das empresas listadas, os grandes grupos de medicina diagnóstica, e já mesmo com 15 dias, apenas 15 dias no primeiro trimestre do processo desencadeado pelo Covid, já relataram diminuição no seu volume de clientes e diminuição da receita. E é mais ou menos fácil entender, porque os consultórios eles começam a limitar ou ter uma diminuição muito grande dos pacientes, quando esses pacientes são eletivos, quando isso não é uma urgência. As cirurgias eletivas, elas começam a ser limitadas, e foram até limitadas no início pelas operadoras de saúde. Você tem um receio da população de ambientes de saúde, se isso não é estritamente necessário. Então, você teve, nesse primeiro trimestre, mesmo com 15 dias, uma diminuição importante. Para que a gente prevê o que vai acontecer no segundo semestre, esse quadro deve ser ainda mais acentuado. A gente tem relatos aí de queda de 80% no volume de alguns serviços de medicina diagnóstica durante parte deste período. E a gente vai falar um pouquinho de como deve ser a sequência dessa recuperação. De um lado, então, você tem essa diminuição da receita, essa diminuição de volume dos pacientes. De outro, você tem, apesar dos custos variáveis eles serem proporcionais aos volumes, você teve um aumento do preço dos insumos, principalmente aqueles ligados ao Covid. E as empresas, elas têm uma capacidade limitada de fazer um ajuste rápido dos seus custos fixos, né? Você até teve algumas iniciativas permitidas por esse ajuste da lei trabalhista de diminuição de carga horária, de diminuição de custo de pessoal, mas isso não compensa a grande diminuição de volume. Então, o resultado disso tudo é uma deterioração importante do caixa, que no segundo trimestre, aliás, deve ser uma coisa um pouco assustadora, deterioração do resultado do caixa, e aí a gente vê que muitos dos grandes grupos foram ao mercado e captaram empréstimos, e captaram através de empréstimo propriamente dito, ou debêntures, emissão de debêntures, e estão se preparando para esse período de caixa exíguo ou mesmo caixa negativo. A gente vê algumas operações com caixa negativo, né? Só que essa solução ela não está disponível para todos os prestadores, dependendo do tamanho e da saúde financeira. Então, a gente deve ter aí uma desorganização desse mercado, porque a recuperação, como a gente pode falar posteriormente, ela deve ser um pouco mais lenta. Os hospitais gerais, eles tiveram um impacto não tão grande quanto medicina diagnóstica, mas tiveram um impacto importante. De um lado, eles tiveram que se preparar para o Covid, preparar suas UTIs, preparar cenários de isolamento de grandes áreas, tiveram a diminuição importante dos procedimentos eletivos, dos procedimentos que poderiam ser postergados, e tiveram também um aumento muito grande do preço de insumos, né? A gente vê aí que EPIs, material de proteção do seu pessoal, cresceu 5 vezes o preço, e respiradores também com aumento de preço. Enfim, a gente viu tudo isso que acontece. Então, os hospitais também tiveram um sofrimento muito grande.
Me parece que a recuperação dos hospitais tende a ser um pouco mais rápida, apesar de não ser na velocidade que a gente gostaria, do que da medicina diagnóstica. Nesse ponto, até emendando uma pergunta que eu tenho muito interesse em saber. Assim, é um desafio muito grande você conciliar caixa com investimento. Medicina, saúde, é uma indústria de capital intensivo. Você precisa investir para ficar atualizado em termos de equipamentos, em termos de infraestrutura, etc. No momento desse, o que deve ser priorizado? Como gerir essa queda de caixa, queda de rentabilidade, com uma perspectiva de alguns setores ter uma recuperação mais lenta, mas, ao mesmo tempo, ele tem que investir, por exemplo, em tecnologia para ficar update aí com novas formas de relacionamento com pacientes. Ele tem que gastar dinheiro com isso, não é simplesmente virar uma chavinha como nós estamos fazendo aqui e fazer um zoom, né? A coisa é um pouco mais complexa. Então, aonde priorizar? Onde vocês veem a utilização desse caixa, quando ainda existente, em alguns setores nem isso terão, nos seus projetos de investimento para esse ano, para o ano que vem, como que vocês veem isso? Alguém escolhe para começar aí, fica à vontade. Bom, posso puxar aqui falando da estrutura que a gente tem, né? A gente, obviamente, há alguns anos tem projetos tem investimentos que consomem recursos, e a gente tem uma agenda de expansão com novas unidades, como eu comentei. Há 2 anos atrás a gente inaugurou essa unidade ambulatorial de 11 mil metros quadrados. É uma unidade grande, pensando assim, quando a gente compara com as unidades de medicina diagnóstica, como o Wilson abordou. Nessa montagem de rede a gente vai ser mais seletivo, pensando que, né, pós-pandemia, né, o regime muda um pouco, né? Tem seus impactos. A gente vai ver um desemprego maior, né? Infelizmente. As operadoras devem ter que trabalhar com tickets menores, com novos modelos. Então, nessa linha, o AC Camargo ele é mais conservador por ser uma fundação, por ser uma estrutura que tem um outro papel, uma outra forma de geração de valor, né, além da assistencial, mas a gente passa por seletividade. Então, a parte de expansão, eu acho que, para nós, na nossa agenda, ela passa por uma revisão, porque eu já fiz o movimento de ampliação, agora preciso entender qual que é a nova demanda e quais são os novos modelos que a gente vai operar, que a gente sabe que virão, e a gente acredita que eles devem acontecer, porque é um meio de viabilizar acesso para mais pessoas, né? Agora, do outro lado, né, uma estrutura hospitalar de alta complexidade, que é o nosso principal foco, ela tem que se manter atualizada, e isso não dá para adiar, né? A gente tem que manter pessoas capacitadas, pessoas dimensionadas adequadamente e equipamentos atualizados. Então, esta parte, ela não sofre, na nossa estratégia, ela não sofre postergação, porque ela coloca em risco o core do modelo de prestação de serviço. E aí, o direcionamento da instituição é um direcionamento de longo prazo, com muito equilíbrio entre a avaliação das oportunidades, né? Então, tem um bom planejamento financeiro, e a gente não entrou nessa agenda de busca de capital nesse momento. A gente tem uma reserva adequada para poder fazer as nossas decisões pensando no nosso planejamento estratégico, né? Acho que esse é uma forma prática que serve para nós, né? Mas acho que não serve para todo mundo. Sim, é isso que eu ia falar. Acho que por isso que eu acho que é legal a gente ter três visões diferentes aqui. Queria ouvir um pouco do Mauro aí, como que ele está vendo esse equilíbrio caixa-investimento, e acho que só um ponto que o José Marcelo tocou muito bem, até que o Wilson tinha tocado também no artigo que ele publicou, é que você não pode afetar a qualidade do serviço médico, né? Você pode até bloquear, talvez, ampliações, novas estruturas, etc., mas a qualidade do serviço que você tem, em prática, ele não pode ser afetado.
né? Por favor, Mauro. Eu acho que aqui não é diferente de qualquer outra empresa, enfim, que precisa ser sustentável, ou seja, o primeiro reflexo é um reflexo para preservação de caixa, de diferentes formas, seja adiando investimentos adiáveis, seja captando novos empréstimos, seja restringindo a distribuição de lucros e dividendos. Enfim, é o primeiro reflexo de preservação do caixa. Agora, o grau de radicalismo das ações vai depender um pouco do nível da água, né? E aí varia de empresa para empresa. Ninguém gosta de cortar na carne. Todo mundo sabe o que vai acontecer se você retém investimentos que, de fato, vão causar um impacto no médio e longo prazo. Então, tudo depende das condições da empresa, das ferramentas que ela tem para se proteger ou mitigar um pouco desses efeitos e das consequências que já são antevistas. Não tem nada novo aqui. Acho que o que eu disse é relativamente óbvio. Mas o problema que eu acho que a gente tem no setor de saúde, assim como outros setores, é o grau de imprevisibilidade desses impactos, né? No setor privado, quem financia o setor privado são os empregadores, são as empresas que oferecem os planos de saúde para os seus profissionais. Esse é o grande financiador do setor de saúde privado. E esse momento macroeconômico é muito incerto ainda. As previsões, por exemplo, de impacto no PIB desse ano vão de -5 a -10. Neste momento, que já temos 3 meses de pós, né, instalação da pandemia. Então, esse grau de incerteza traz aí uma complicação adicional. O reflexo para o setor é tentar responder a pergunta de qual vai ser a perda de vidas dentro do setor privado. Teremos o efeito que tivemos na crise 14 a 16? Será um efeito menor? A recuperação será mais rápida? Qual que é o grau de capacidade? Os economistas concordam, aparentemente, no aspecto de que as condições, os fundamentos da economia hoje são melhores do que foram em outras crises, em termos de taxa de juros, inflação, uma série de aspectos. Por outro lado, o Brasil ele tem um terceiro componente, que é uma instabilidade política, que também não é possível também antever o seu desenrolar. Então, essas coisas todas em conjunto traz uma imprevisibilidade de impactos no setor, o que adiciona uma complexidade ainda maior. Então, eu acho que é natural as empresas, nesse momento, elas serem cautelosas, e a cautela aqui significa preservação de caixa, de qualquer forma, da forma possível para aquela empresa em cada um dos seus segmentos, encarando as consequências que isso vai provocar no médio e longo prazo. Wilson, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que é muito isso que o Mauro falou mesmo, né? Os relatórios e os comunicados para a imprensa já estão declarando que os investimentos serão postergados, serão restritos, dos grupos não listados, também, o que a gente tem de informação aqui, os investimentos serão restringidos, porque a grande questão é o caixa. O caixa vai ser um limitador importante, né? E você tem aí um fio que, a hora que ele é virado, você corre o risco de entrar numa espiral meio complexa num mercado tão competitivo nos grandes centros como a gente tem, em medicina diagnóstica, especificamente. Mas acho que isso que o Mauro falou serve para todos, né? Ali a água subindo, o que a gente vai ver é que os grupos, as empresas que tiverem um pouco mais de reserva, tiverem mais capacidade de fazer essa gestão do caixa, vão conseguir manter as suas operações mais saudáveis. Complementando, acho que eu ouvi 2 vezes aí 2 coisas que são interessantes. Assim, a imprevisibilidade das projeções, sejam macroeconômicas ou individuais de cada uma das empresas. E isso afeta, depois a gente pode falar isso mais para frente um pouquinho, afeta também operações de compra e venda de empresas, de consolidação. A medicina sempre foi um setor muito ativo nisso, né? As empresas buscam consolidar para ganhar sinergia, redução de custos, etc. E a falta de capacidade de você fazer uma projeção, fazer um valuation que consiga incorporar todos os impactos, até porque a gente não sabe quais serão esses impactos, isso, de certa forma, pode, apesar de existir uma grande janela de consolidação pós-crise, por toda
impacto de caixa e de situação financeira complicada que algumas empresas vão ter, a dificuldade de se chegar num valuation de um lado ou de outro, do comprador ou do vendedor, que seja adequado, acho que vai ser um dos grandes desafios que o setor vai ver e vai enfrentar. A gente está com uma série de questões aqui em relação a fontes pagadoras, tá? Queria também fazer uma pergunta para os três interagirem. Como você vê o relacionamento das fontes pagadoras no momento atual e quais os novos modelos que podem ser implementados? Como elas vão reagir, se adaptar? A gente tem visto, também pegando um pouco de gancho de M&A, fusões e aquisições, a gente vê recentemente um movimento da Sul América fazendo uma aquisição no Paraná, numa operadora regional que tinha um porte interessante. Vão mudar os modelos de remuneração, elas vão ser impactadas. Acho que também foi muito dito aqui que a redução do número de vidas é algo que vai acontecer, a gente não sabe em qual proporção, se vai ser algo similar ao que a gente já teve no passado. Mas como vocês veem o relacionamento dos prestadores com fontes pagadoras e como esse relacionamento pode evoluir para um novo modelo de negócios? E daí tem perguntas específicas aqui para o José Marcelo sobre o modelo de remuneração do AC Camargo e assim por diante. Depois a gente endereça especificamente. Mas, de modo geral, como que vocês veem esse relacionamento? Bom, como eu mencionei no começo, posso começar para endereçar um pouco esse aspecto. Eu acho que existe uma concordância consolidada já no setor de que o modelo que prevaleceu até então, que é o Fee for Service, é um modelo que leva à insustentabilidade. Temos que buscar modelos alternativos. Essa conversa não é nova, ela tem mais de 20 anos, eu acho. A questão é colocar em pé esses novos modelos. Primeiro, porque eles pressupõem uma relação de confiança entre prestador e pagador, operadora, que é difícil, na média, você alcançar de maneira generalizada. Existe muita desconfiança. A gente sempre viveu num setor de soma zero, clássico, né? Quando um ganha, o outro perde e vice-versa. Está bom para o operador ou está ruim para o prestador? E agora, por exemplo, está ruim para o prestador, baixa os volumes, é o que nós então está ótimo para as operadoras. Vocês vão ver nos relatórios, como o Wilson falou, vai ser um desastre para os prestadores, em geral, em particular para alguns, as operadoras vai ser maravilhoso. O índice de sinistralidade vai cair colossalmente, apesar da Covid. Então, eu acho que todos sabemos que precisamos buscar novos modelos. A questão é como ingressar nesses novos modelos que pressupõem essa troca de informações muito maior, a confiança muito grande e uma mudança de modelo mental. E quando você começa a usar esses outros modelos, o que te interessa não é o custo por procedimento, por evento, mas o custo da manutenção da saúde, ou o custo do determinado, em um período de tempo. Você, de fato, está focado em desfecho, em indicadores claros de satisfação, de desempenho, de qualidade médica e tudo mais, e com muita troca de informação. Quando você consegue, de fato, aplicar esses modelos, o ganho é muito grande. E a chave aqui significa alinhamento de interesses e de incentivos. Não há outra forma a não ser, de fato, alinhar, porque hoje não é alinhado, nós falamos da gangorra. Se você alinha num modelo em que, de fato, a operadora vai ganhar se o prestador ganhar e vice-versa, aí você começa a entrar num modelo correto. Só que é difícil exatamente porque todo o arranjo de todos esses agentes intermediários, eles são feitos para estar em oposição a isso. A começar do médico, da operadora, do prestador e assim por diante. Então, como o Wilson comentou no começo, eu concordo, nós estamos evoluindo nesta linha. Talvez a crise também provoque uma aceleração na exploração desses modelos alternativos e rompa um pouco essa resistência, vamos dizer assim, é de lado a lado, não é só das operadoras, não tem mocinho bandido aqui, é o sistema que ele é organizado desta forma. Talvez a pandemia ajude, mas eu acho que, em resumo, está consolidada a noção da necessidade de modelos alternativos e precisa agora ter coragem de fazer os pilotos ou os modelos de maneira mais abrangente que envolvam aí modelos alternativos ao Fee for Service. Acho que você está no mudo. Ia passar a bola, vocês já estão passando a bola, aí fiquem à vontade. Deixa eu puxar aqui, seguindo o raciocínio do Mauro, né? Fiz
dois complementos, né? Eu concordo que é uma evolução, não é a pandemia que criou isso, o sistema, o setor já vinha buscando essa discussão há muito tempo, mas estava sendo adiado também pela fragmentação, pela falta de confiança nas relações, pela divergência, né? E o que eu vejo é que a pandemia, pelo tamanho, pela dimensão da ameaça que ela representa, é real e no imaginário também, ela pôs todo mundo para correr. Correr no sentido de falar, bom, quem quer combinar alguma coisa, vamos conversar agora. Né? E isso é a força do pós-Covid. Né? Quem conseguir encontrar as suas melhores combinações vai prestar o melhor serviço e vai conquistar uma maior parcela desse bolo. Né? O que ficou muito claro para mim é que a visão tem que ser sistêmica. E não adianta olhar só o prestador, né, que é o nosso caso aqui, né, Mauro, eu, o Wilson como experiência prévia. A gente tem que olhar a cadeia como um todo e trazer a indústria para essa discussão. Né? Porque quando você olha a cadeia, onde que estão as maiores margens? E como que você constrói essa solução? Porque falar em desfecho, você tem que trazer o paciente para dentro do desfecho, porque se ele está engajado no tratamento, ele faz a parte dele e ele gera o desfecho. Isso é muito claro na oncologia, né? Se o paciente é disciplinado, ele vive mais, ele vive melhor e a menor custo, só porque ele se cuida. Né? E a outra dimensão é a dimensão dos fornecedores. Então, se eu estou compartilhando o risco com a operadora, como que eu trago a indústria para esse jogo? Né? O modelo atual, que o Fee for Service se alimenta também, bom, eu compro um equipamento, eu pago, eu assino o contrato, eu vou pagando mês a mês. Bom, como que eu modelo isso? Né? Se o prestador ele resolver assumir sozinho essa cota de risco, ele vai patrocinar um sistema que é muito caro e que ele não tem condição de patrocinar, na minha opinião. Então, a gente vai ter que trabalhar em todas as dimensões. Sei lá, a Porter já trouxe um modelo que é aplicado, podemos já conversar começando dele, para modelos mais sofisticados. Mas, para mim, né, para nós aqui na Secamargo, as conversas e modelos que a gente está construindo envolvem falar com a indústria farmacêutica, indústria de equipamento e o corpo clínico. Né? O médico é um elemento fundamental nisso. O nosso desenho, ele favorece em pelo menos em vários aspectos, elencando alguns. O corpo clínico é corpo clínico fechado. Então, a mesma equipe pode combinar os seus protocolos e executar os seus protocolos num sistema fechado, combinado, contratado, precificado. A gente tem as interdependências. Então, quando o paciente sai de um sistema e vai para o outro, o novo cuidador fala, pô, mas eu não sei se esse protocolo é correto. Então, a gente olhar todas as etapas é muito bom. E o elemento da nossa estrutura de custo, né, o que a gente viu aqui, a pandemia ela ajudou a gente a fazer escolhas. E falar, bom, mas vale a pena pagar R$500 mil no ano para tal item, sendo que qualidade é a mesma? O que justifica isso? Então, acelerou também as escolhas, né, na minha visão, acho que todo mundo deve estar fazendo a mesma coisa, de compras inteligentes. E a gente olha e fala, bom, realmente tem oportunidade para a construção. Na visão da Secamargo, por ser uma estrutura especializada, né, que cobre vários níveis de complexidade, eu entendo que a associação vai ser também por qual player que a gente está conversando. Então, para as estruturas verticalizadas, talvez a Secamargo seja uma solução complementar. Né? Para as seguradoras, talvez seja um coordenador de cuidado oncológico. Então, eu acho que, para quem quer construir, agora é a hora. Eu não vejo diferente, pelo menos em oncologia. A discussão para o hospital geral, para outros players, é uma perspectiva que fica um pouco mais difícil para eu opinar.
Agora, quem quer ser protagonista, esse é o momento. Eu não vejo diferente. Eu até queria ouvir todo mundo com relação a isso. Só para, nesse tema das fontes pagadoras, eu tenho uma visão muito semelhante do Mauro e do João. Esse ano vai ser um ano que os resultados vão ser muito bons, porque a sinistralidade está forçadamente sendo baixa. E isso vai ser mais acentuado ainda no primeiro tempo das verticalizadas. A questão das verticalizadas é que elas têm um custo fixo agora, que elas são proprietárias de alguns elos da cadeia, que vai cobrar o seu preço no aumento. Aí eu só tenho algumas colocações que são provocações aí para a gente pensar, né? Porque o que o Mauro falou, no ano que vem a gente vai ter, ou no decorrer desse ano e o ano que vem, a gente vai ter um número grande de saída de vidas. Essa diminuição de sinistralidade, ela vai ser compartilhada com, por exemplo, as empresas pagadoras? Como é que vai ser esse modelo de compartilhamento? Agora, de qualquer forma, eu acho que os modelos de mudança do relacionamento entre prestador e fonte pagadora, eles vão ser acelerados por esse evento da crise do Covid. Eu enxergo assim. Tem um aspecto só complementar, acho que é interessante comentar, porque se discute muito sobre modelo verticalizado, não verticalizado, né? E eu vou me arriscar aqui a defender uma tese que é contra a maré, no seguinte sentido: se fala muito do grande modelo, do modelo verticalizado. Eu acho que o modelo verticalizado ele tem mostrado bons resultados, um sucesso, muito mais pela ineficiência do setor nos seus diferentes componentes do que pela virtude do modelo. Eu quero dizer com isso, nós tivéssemos, de fato, redes hospitalares eficientes, assim como temos na área diagnóstica redes redes de atendimento ambulatorial eficientes, no sentido de custo-benefício, desfecho e tudo mais, não existiria essa discussão. Essa discussão existe no Brasil exatamente porque as redes hospitalares, primeiro, não existem, são muito poucas as redes. Temos 7.000 hospitais no Brasil, próximo disso. Quantas redes hospitalares existem? E muito pouco eficientes. Para citar um exemplo de um segmento. Quando você vai para a área ambulatorial, consultas, São Paulo, Grande São Paulo, você tem próximo de 30.000 consultórios médicos em torno disso. Ou seja, a ineficiência desse tema e nesses incentivos, como nós discutimos, é que gera a noção de que, não, se eu tiver tudo sobre o meu próprio domínio, eu vou buscar uma otimização de custos e com isso eu vou ter mais sucesso. De fato, tem acontecido com as verticalizadas. Quando nós evoluirmos para o mesmo grau de eficiência que evoluiu na área diagnóstica para outras áreas, talvez essa discussão adote um outro formato. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque há operadoras que não têm essa opção. O Murilo citou o caso da Sul América, que está fazendo ali talvez um piloto no Sul e tudo mais, mas de fato as seguradoras, por uma questão legal até, e as empresas de autogestão, elas não têm essa possibilidade de ter o seu modelo verticalizado. Então, elas querem incentivar, de fato, modelos alternativos que ou buscam essa verticalização virtual, como eles chamam, ou modelos mais inteligentes que alinhem os interesses. Então, eu concordo nesse aspecto. Quer dizer, isso tem já provocado, talvez acelere ainda mais a busca desses modelos alternativos, até como uma forma de se manter competitivo frente a estas outras empresas totalmente verticalizadas, que mostraram ganhos na fase da crise que nós estávamos quase saindo e talvez voltem agora a se beneficiar se nós entrarmos numa nova crise de redução de beneficiários. Só para dar um complemento adicional. Eu queria pegar um gancho do que o Mauro falou e mudar um pouco de assunto. Pulverização do mercado. Né? O mercado de saúde, acho que o Mauro acabou de falar, é totalmente ou ainda muito pulverizado, exceto por alguns setores. Muito bem lembrado, medicina diagnóstica, que começou um processo de consolidação no final da década de 90, começo dos anos 2000, DAS e Fleury à frente desse processo, consolidaram uma série de pequenos e médios
e grandes, né, prestadores de medicina diagnóstica, e na onda desse processo, a oncologia começou a passar por um processo semelhante, com Clínicas, Redditor, oftalmologia com a entrada do fundo Pátria, mais recentemente o XP, a United Health também, a Intermédica fazendo aquisições também de uma série de hospitais no seu movimento de verticalização e expansão da sua rede. Aí, jogo uma pergunta também, acho que um pouco de provocação para o Dr. Wilson. Vai ter espaço para o pequeno, para o médio, seja em diagnóstico, seja em hospital, talvez não especializado, acho que as coisas são um pouco diferentes. Vai ter espaço, esse cara vai conseguir sair de uma crise que eu enxergo que esses pequenos, médios e talvez os descentralizados estejam sendo mais afetados que os grandes grupos que já tinham pelo menos um suporte de caixa mais robusto. Vai ter espaço para esse cara? Esse cara vai conseguir continuar trabalhando com qualidade, prestando o serviço que ele continua prestando, ou ele vai ser um objeto de um processo de consolidação meio avassalador aí no mercado, desses grandes grupos que ainda têm uma preservação de caixa e que podem fazer um movimento muito rápido? Eu vou, antes de dar o palpite, eu vou citar a teoria do caos que eu coloquei no artigo, né? Sistemas complexos e dinâmicos têm um tal comportamento que os torna imprevisíveis no longo prazo. Mesmo assim, a gente dá palpite, né? Eu acho que o espaço ele vai ser cada vez menor. A gente vê que os grandes grupos eles conseguem aproveitar sinergias que vão desde sinergias administrativas até poder de negociação de insumos, que vão realmente limitar a competitividade com grupos menores. Então, eu vejo que esse processo é um processo que é inexorável. Por outro lado, eu não vejo poucos consolidadores. Eu vejo um número grande de grupos que vão crescer se consolidando. Isso acho que serve bastante para a medicina diagnóstica e o mercado hospitalar ele está mostrando que isso está acontecendo também. É claro que o Brasil ele é muito extenso, ele tem características regionais que são muito diferentes e a gente que os três aqui já lidaram em várias praças, sabem que é extremamente diferente, mas eu acho que, de uma maneira geral, a consolidação ela tende a trazer grandes vantagens. Um dos grandes problemas é que a regra do jogo da consolidação mudou em relação do que é antes de março. Como é que você vai fazer a avaliação das empresas, né? Como foi citado. Como é que você vai fazer, você vai esquecer a crise? Beleza, mas aí você vai ter uma negociação difícil, porque o cenário posterior ele também vai ser diferente. Tem até alguns motivos aqui para a gente discutir por que o cenário, em particular em medicina diagnóstica, vai ser diferente, mas eu acho que para os hospitais também. Então, eu tenho essa impressão, que o espaço para os pequenos, ele vai existir, ele tem que existir por esse tamanho do Brasil, essas diferenças regionais, mas ele vai ser menor, bastante menor do que ele é hoje. Essa é a minha opinião. Não sei o que o Jota e o Mauro acham disso. Eu, complementando, eu acho que acelera a consolidação tanto de operadoras quanto de prestadores. Eu acho que a aceleração, pelo que a gente está vendo de aquisição da rede hospitalar é maior, porque você tem 2 players já muito bem posicionados e capitalizados atuando com essa agenda. E eu acho que nesse momento, justamente pela dificuldade de precificação e negociação, os tipos, imagino, né, os tipos de negócio que sairão agora são muito particulares desse momento, aonde é mais difícil precificar. Então, o vendedor e o comprador estão sempre procurando as suas oportunidades. Passado essa fase mais imprevisível, eu acho que o ritmo volta ao anterior, porque
vai ter que se descobrir qual que é o tamanho desse novo mercado, né? Na crise anterior, perda de 3 milhões de vidas da saúde suplementar já apertou bastante todo o sistema, né? Isso percentualmente não é nem tão grande para fazer a transformação, para produzir a transformação que aconteceu. E agora a gente deve perder mais um tanto desses, e os que ficam num ticket menor, em sistemas mais intermediários, na minha opinião, né? Por conta da eficiência que ele vai ter que gerar, porque o próprio valor da riqueza foi perdido, né, pelas empresas, né? Só as empresas listadas aí perderam 40%, 30% do seu valor. Então, essas empresas vão ter menor capacidade de se financiar, vão ter que procurar soluções mais acessíveis. Então, acho que esses são os dois drives do mercado de M&A, na minha opinião. Uma fase agora de mais oportunidade, né, e depois volta numa cadência até um pouco mais seletiva, porque qual que é o novo mercado? Qual que é o ticket que a gente está buscando? E eu acho que o intermediário é o mercado que tende a crescer, né? O premium sempre vai existir, o intermediário tende a crescer. Em termos de geografia, acho que ele repete o padrão que a gente viu no ciclo da consolidação de medicina diagnóstica, agora, tanto de oncologia quanto de hospitais, que é nas grandes cidades, nas capitais dos estados, né? O pequeno fora do grande centro, ele sofre pra caramba, ele sempre sofreu, mas ele tem que continuar existindo, porque a apendicite ela não vem para a capital, né? O parto normal, os tratamentos de maior volume, menor complexidade continuam acontecendo. Então, eu acho que esse ciclo vai estar lá na frente. Esses acho que são os drives aí, Murilo, da bola de cristal que a gente usa, né? Mauro? Deixa eu só complementar com o gancho que o Jota falou. Uma outra coisa que vai ser interessante é que, se a gente imaginar aí 6, 9 meses de caixa negativo, você deve ter uma desestruturação do mercado importante. Você talvez tenha empresas, como a gente falou, que não tenham capacidade operacional de organizar a sua operação por mais efetivos que elas sejam, né? E aí você talvez tenha janelas de oportunidades para esses prestadores, ou para essas, mesmo para planos de saúde, enfim, mas principalmente prestadores que vão sofrer mais nessa crise. Então vai ser interessante ver como é que o mercado vai se organizar e responder a essa desestruturação, no mais das vezes financeira, e qual vai ser o resultado final dessas pressões de venda, de oferta dos M&As, e qual velocidade isso vai acontecer. O que a gente está vendo é que algumas aquisições no meio dessa crise continuam sendo feitas. Normalmente você tem mesmo boas oportunidades exatamente para as dificuldades financeiras que parte do segmento acaba enfrentando. E eu concordo que, claro, no médio e pequeno ele está mais exposto. Só que saúde tem um outro aspecto curioso e complexo, que Jota me chamou a atenção disso, Zé Marcelo, que essas aquisições, esses movimentos, seja da área diagnóstica, seja de hospitais, eles estão restritos a grandes centros. A razão não é só o fato de ali você ter um mercado maior, ter uma oportunidade maior. Tem a ver com esta regionalização da saúde e com a dinâmica dos pagadores. Por que as aquisições se concentram nesses centros? E vejo que não são todos os centros, são alguns centros, onde você tem uma dinâmica mais favorável, quando você tem um grau de competição entre operadoras que permite a entrada de novos players, permite um jogo mais equilibrado entre esses prestadores. Quando você vai para a numerosa quantidade de cidades menores do interior, provavelmente você tem um pagador ou dois, e que a dinâmica é um pouco diferente. Você está casado com eles ou você não terá espaço, nem que você ofereça o melhor produto ao menor preço. Essa dinâmica é difícil de você mudar. E à medida que os grupos vão crescendo também, seja a rede hospitalar, seja a área diagnóstica, uma pequena aquisição já não faz mais sentido. Cria um espaço nesse mercado de consolidação para os consolidadores intermediários,
para alguém que entre e faz quase que uma incubação, reúna pequenos para tornar um tamanho adequado para aí sim um grande talvez se interessar e mudar um pouco esta dinâmica, senão não vai acontecer. Então tem esse outro aspecto. Agora, é claro que no momento desse de crise, de dificuldade financeira, isso vai gerar oportunidades com todas essas dificuldades que foram colocadas de valuation e tudo mais, mas às vezes é a única saída para um grupo que está enfrentando dificuldades grandes e um outro que tem caixa e está olhando a muito longo prazo, né? Eu só queria complementar, tá, porque esse é talvez um aspecto que eu possa discutir um pouco mais de igual a igual com vocês. E acho que foi interessante que muitas das coisas que eu ia falar já foram faladas, mas o Mauro comentou algo que foi muito interessante. Esses centros não tão estratégicos, num primeiro momento, para o processo de consolidação, eles estão passando realmente por isso que o Mauro falou. Um fundo faz uma pré-consolidação de um setor, né? Então você vê alguns fundos adquirindo hospitais na região centro-oeste, na região norte, para depois empacotar esse processo de consolidação e levar para uma intermédica, levar para uma United Health, etc. Então isso acaba movimentando o setor de M&A no Brasil como um todo. Isso pode ser interessante nesse momento onde o Dr. Wilson também comentou muito bem, que o espaço para os menores vai começar a ficar mais apertado, né? Sejam por condições financeiras adversas que eles atravessem pela crise, seja por uma maior consolidação de setores que talvez hoje sejam mais pulverizados, né? A gente, pegando mais um exemplo de transação que ocorreu agora durante a crise, a XP entrou no mercado. A XP não estava em saúde, fez uma aquisição grande de um hospital oftalmológico, vai bater de frente, por exemplo, com Pátria, vai bater de frente com outros, né? E oftalmologia, a gente tem os grandes hospitais, mas a gente tem os pequenos e especializados centros, né, com seus doutores à frente, e que também são objetos de consolidação. Mas um aspecto muito relevante disso tudo é que, num primeiro momento, você vai ter uma janela, ela vai ser simples de se realizar essas aquisições. Eu não vejo uma simplicidade por valuation, principalmente, vai ter uma diferença muito grande entre o que o vendedor e o comprador enxergam daquele negócio, até porque ninguém consegue mensurar impactos futuros, ninguém consegue fazer uma projeção minimamente baseada em premissas sólidas para frente, a não ser que você tenha um modelo de negócio que se provou durante a crise como resiliente, como alternativo, como adaptável à porrada que todo mundo está sofrendo. Acho que esse cara é um cara que sai na frente, né? E aí entram startups, aí entram novos negócios, aí entram o que também os grandes centros hospitalares, os grandes provedores, prestadores de serviço, vejo como novos investidores, como se fossem eles as incubadoras dessas startups, sendo eles o que o Santander tem o seu, o Itaú tem o dele, o Bradesco tem o dele para fazer a incubação das fintechs. Talvez os grandes grupos de saúde comecem, já estão fazendo isso, mas intensifiquem esse processo de trazer para dentro das suas operações essas health techs, essas novas empresas que podem ajudar, por exemplo, em telemedicina, em toda a parte de controle de agendamento, ouvir algumas coisas sobre diagnóstico por inteligência artificial. Então, eu queria fazer também esse gancho, saindo do M&A e entrando nessa parte de tecnologia, né? Que acho que é o novo modelo de consumo de saúde, né? Isso é uma ruptura real, esse modelo de consulta presencial, esse modelo de atendimento presencial vai diminuir, vai acabar, você vai ter acesso, às vezes, de populações que não têm acesso hoje a uma estrutura física, com a ampliação desses modelos virtuais e com o uso de tecnologia, a medicina pode chegar hoje onde ela ainda não chega. Como vocês veem o lado talvez positivo, né? Se é que a gente pode achar muitos lados positivos desse novo momento. Como que vai ser amanhã, né? Isso veio para ficar, não veio? Como que vocês veem isso? Eu acho que não tem a menor dúvida que veio para ficar, é absolutamente irreversível, se o foco que você está falando é telemedicina. Acho muito difícil alguém, nessa altura, propor que se volte a... E eu acho que o argumento de usar a telemedicina para localidades remotas, para trazer, esse sempre foi um argumento usado porque esse era incontestável, né? Contra esse argumento, não tem.
Mas o fato é que a aplicação da telemedicina vai muito além disso e a pandemia, de fato, trouxe esse lado benéfico, a aceleração de um recurso, é uma ferramenta que tem que ser bem utilizada. Não serve para toda a área, não serve para toda a situação, mas ela é claramente uma ferramenta importante dentro do arsenal de atendimento existente, não só para atenção primária e muitas especialidades também, consultas de retorno, tem muitas situações. E eu acho que também nós estamos aprendendo a usar da melhor forma possível. Eu te diria que tem um impacto importante, pensando agora na experiência nossa desses 3 meses, de fato foi muito acelerado, estamos usando bastante telemedicina, impacto importante no engajamento do paciente, um impacto importante na redução também de custo, elimina parte dos desperdícios, essas idas e vindas, otimiza, aumenta a produtividade, quer dizer, de fato tem uma série de ganhos. Agora, tem que ser bem utilizado, não vai servir para tudo. Quer dizer, a atuação médica, ela pressupõe o exame físico para muitas situações, ela pressupõe a consulta presencial. Então, ela tem que ser usada como uma ferramenta adicional, é isso, ela não vem para substituir completamente, também não vem, agora ela vem para ficar. De fato, é muito claro que ela tem um benefício aqui em qualquer lugar para muitas linhas de cuidado se bem utilizada, não tenho muita dúvida disso. Indo na mesma linha, né, eu acho que expandiu a nossa capacidade de prestar assistência. Né? Eu acho muito claro, né? No momento da pandemia, as soluções de telemedicina cresceram muito. Né? Para nós ajudou muito. A gente já vinha com esse projeto, era difícil encaixar tal, e também a gente acelerou as nossas decisões. Né? O nível de exigência, né? Pô, o doutor quer tudo, vai. Não, vamos fazer alguma coisa que é melhor do que o WhatsApp, né? Que já é usado no cuidado. O que eu gosto de olhar para isso é a essência do cuidado é a relação do paciente com um prestador de saúde, geralmente um médico, e é um vínculo de confiança. Se esse vínculo está estabelecido, a gente consegue expandir esse atendimento e traz muito benefício. Na nossa visão, essa é uma versão rudimentar da telemedicina que a gente está usando agora. Acho que ela tende a crescer com mais camadas. Então, dá para a gente fazer triagem de cuidado, otimizando o recurso, atendendo mais pessoas, deixando o cuidado de maior complexidade para uma relação presencial. O cuidado intermediário ele pode ser iniciado com uma maior capilaridade. Ela preenche espaços de ociosidade, eventualmente, que a gente tenha no nosso sistema. Então, foi uma ferramenta muito útil. Mas 2 ferramentas que são variantes inspiradas na telemedicina, que para nós está sendo muito útil, é o monitoramento remoto de pacientes. Então, por exemplo, um paciente que está em imunoterapia, a resposta ao tratamento imunoterápico, ela tende a seguir outros padrões diferentes do tratamento quimioterápico. E esse paciente precisa de mais vigilância. Imagina esse paciente vindo todo dia no hospital. Então, com esse sistema de monitoramento remoto, a gente conseguiu, antes da pandemia e durante a pandemia, trazer mais eficiência e mais segurança no cuidado. E o bacana disso é que quando o paciente vem presencialmente, ele quer reconhecer quem está atrás da ferramenta, porque ele sentiu a presença de alguém, ele não achou que aquilo era um robô que estava cuidando dele. Né? E a terceira experiência que a gente teve com tecnologia é a triagem de sintomas no pronto atendimento digital. Né? Justamente para evitar que o paciente viesse desnecessariamente numa hipótese de COVID, viesse desnecessariamente à nossa emergência. Então, a gente instalou isso, está operando até agora, um ranking de sintomas e a possibilidade de ele conversar com alguém remotamente antes dele combinar se ele precisaria vir ou não. E é claro que, na menor dúvida, vem ao atendimento presencial. Então, a gente tem muitas experiências com relação a isso. Né? A inteligência artificial também acho que é uma outra tecnologia que a gente pega a onda dessas oportunidades e ter a possibilidade das health techs fazendo as suas experiências e trazendo já o que deu certo,
para um centro de maior complexidade como o nosso, é muito, muito interessante. Então, é uma onda de participação nossa nesse ecossistema. Eu vejo dessa maneira, e outros prestadores também estão seguindo isso. Né? Estamos chegando aqui. Pode complementar essa questão. Para complementar essa questão da tecnologia, né? Totalmente em concordância com o Mauro e com o Jota. E tem dois pontos, são pontos interessantes, né? O que a gente esperaria no mercado ideal é que a recuperação do volume, né, deste mercado fosse em V, como a gente vê em alguns outros mercados, em alguns outros países. Eu acho que provavelmente isso deve ter algumas dificuldades, ou a gente pode contar com algumas dificuldades. Primeiro que serviço de saúde é um pouco diferente, mas você não estoca serviço, né? Parte dos problemas foram auto-resolvidos, né? Então você não vai ter aquele volume. Além disso, você tem limitação da capacidade instalada para atender principalmente os procedimentos que não são procedimentos laboratoriais. Os procedimentos máquina-dependente, homem-dependente, eles têm uma limitação de capacidade. E a gente tem que lembrar que essas empresas vão estar limitadas no seu caixa para fazer novos investimentos, para fazer expansão. Além de tudo, vamos pensar num cenário que é um cenário que deve ir até o final do ano, mas eventualmente pode se instalar, que é você ter que ter cuidados com a prevenção de contaminação nessas áreas. Isso tende a ser limitante também no volume, isso não só em medicina diagnóstica, como em hospitais, como em salas cirúrgicas e assim por diante. Então, eu acho que um dos grandes pontos da tecnologia vai ser a tecnologia como arma de aumentar a produtividade. Eu acho que a gente vai ter que ter processo, e a gente já vê uma série de iniciativas no mercado nesse sentido, mas eu acho que isso vai ter que se acelerar, porque você vai precisar de sistemas que contraponham esses limitadores de produtividade que nós temos hoje e que talvez tenhamos no futuro também. Só fechado duas frases, eu vejo exatamente isso, que talvez o grande movimento de M&A interessante que nós tenhamos nos próximos meses, no curto prazo, seja em health techs. E talvez essa, como a gente teve algum tempo atrás de fintechs pipocando, né, uma atrás da outra, talvez a gente vivencie aí health techs inovando e mudando padrões que talvez a gente ainda não tenha a menor noção que possam ser mudados. A gente já até estourou aqui o que a gente tinha programado. Eu queria pedir, como última questão aí para os três, se vocês pudessem elencar assim, quais seriam hoje, nessa situação toda que vocês estão vivenciando dentro das empresas que vocês são os gestores, quais são as prioridades, né, imediatas, de curto prazo? O que vocês estão focando as atenções para, nesse momento, hoje, dia 25 de junho, qual que é o core de atenção dos presidentes da Davita, do presidente do AC Camargo e do Dr. Wilson como nosso parceiro no Health Solutions, uma mensagem talvez para todos os operadores aí que não estejam representados pelo Mauro e pelo José Marcelo. Bom, no nosso caso, eu acho que a grande prioridade é toda a organização da retomada das atividades de uma forma gradual e segura, incorporando as oportunidades que a própria pandemia trouxe, como esse exemplo que foi citado de novas tecnologias, incluindo telemedicina, mas não limitada a ela. Essa é a grande prioridade, com o grau de incertezas que já foi colocado do início. Então, esta cautela se traduz em pequenos passos contínuos, vamos dizer assim, mais do que grandes corridas, já que há ainda muita incerteza ao longo dos próximos meses. Na nossa agenda, a retomada também, né? E um papel, né,
por ser um protagonista relevante no cuidado oncológico, um papel de conscientização extramuros. Eu acho que a gente passou da fase do olhar interno, que também é uma agenda de hoje, de busca de eficiência, revisão de processos, revisão de custos, decisões inteligentes que estão trazendo um resultado muito grande, mas é a retomada e a consciência do que é essencial nesse momento, né? E que todos têm que se cuidar, e o câncer não espera, né? Então, essa é a nossa agenda. Eu vejo parte dessa retomada com os novos modelos, como a gente falou aqui, e a gente provocando muito o sistema para como construir esses novos modelos, né? A gente vê como uma oportunidade muito grande em oncologia. Não podemos adiar essa discussão. Então, esses são os principais temas aí, Murilo. Obrigado. Wilson? De maneira bem resumida, né? Eu acho que o mercado vai ter que buscar esse aumento de produtividade, buscando sistemas e desenhos operacionais, táticos e estratégicos para que isso seja possível, e acho que essa busca tem que ser ativa, não deve ser fazendo mais do mesmo, tem que ter soluções inovadoras. Eu acho que principalmente falando dos prestadores, eles têm que estar inseridos na cadeia coordenada de valor da saúde. Eu acho que esses prestadores que estão isolados da cadeia como um todo, eles tendem a ter cada vez mais dificuldade, então a gente precisa ter essa inserção dos prestadores nessa cadeia integrada. O marketing vai diminuir. Então, facilmente, a gente dá a sugestão de ganho de market share. Obviamente que isso é um ganha-perde, né? Então, acho que, de outro lado, aí, as empresas que não tiverem essa capacidade de ganhar market share, elas precisam se preparar para serem absorvidas. E, como sugestão óbvia, é a gestão do caixa, capital de giro. Acho que esse é uma coisa que eu tomaria bastante cuidado, da negociação com os fornecedores, enfim, o capital de giro vai ser um grande limitador. E também a gestão de endividamento. Eu acho que esses são pontos aí importantes para a gente seguir saudavelmente no mercado de saúde. Queria agora agradecer a todos que fizeram perguntas. Algumas perguntas aqui eu tentei encaixar, espero que tenham sido atendidas, algumas muito específicas. Como eu disse, depois a gente endereça aos nossos convidados. Agradeço a todos os participantes. Obrigado, Mauro. Obrigado, José Marcelo. Obrigado, Wilson. Foi um prazer conversar com vocês e discutir um pouco sobre esse momento tão importante para uma indústria tão importante como a indústria de saúde. Se vocês quiserem as últimas palavras, no bom sentido, lógico, fiquem à vontade, né? E depois acho que a gente encerra, e mais uma vez já agradecendo e me despedindo de todos. Bom, do meu lado, boa noite a todos e obrigado. Foi um prazer participar aí do painel, rever amigos, te conhecer, Murilo. Obrigado pela oportunidade. Dei uma olhada nos participantes também, muitos amigos que mandaram saudações para nós, que nos conhecem de tempos passados. Foi muito, muito gostoso compartilhar com vocês. E a gente termina lamentando, porque eu anotei mais um monte de coisa, né? Vamos tomar um café assim que a gente puder e trocar ideias, né? Acho que essa é a nova regra também, a gente entender na visão sistêmica. Tá? Obrigado, Wilson, pelo convite. Vamos marcar um workshop para a gente poder estender. E queria agradecer, além do Mauro e do José Marcelo, do Murilo, né, obviamente, que ajudou a organizar, queria agradecer a todos os participantes que enviaram perguntas, e como o Murilo falou, a gente vai responder a todas elas, vai dividir as que forem pessoais e as que forem coletivas, a gente vai responder a todas elas, agradecendo de novo a participação de todos. Ok, obrigado. Então, já aproveitando que o José Marcelo deu a deixa, vamos marcar a próxima.
Aí a gente faz 2h30 aqui, a gente faz coffee break, etc. A gente fala para as pessoas se prepararem Coffee em break casa. sem o coffee, né? Não, as pessoas em casa, nos escritórios, elas preparam ali um lanchinho, alguma coisa. Cada um traz o seu, se for presencial. Cada um traz o seu. Tá? Estamos nessa situação, cada um se vira. Né? Boa noite, obrigado. Um abraço. Boa noite. Um abraço a todos aí, até logo. Boa noite.